Estamos juntos para mais uma aula sobre a história do Amazonas. No momento de hoje, nós vamos falar de algumas ações na história do Amazonas importantes, alguns acontecimentos. Dentre elas, a Era de Marquês de Pombal, também chamado a Era Pombalina, tá? E dentro da Era Pombalina, nós vamos destacar o Diretório dos Índios, também chamado Diretório Pombaíno, tá? Então, será essa uma das ações que nós iremos estar trabalhando na aula de hoje. Bem, eu vou retomar aqui o material de quem tem acompanhado as aulas que nós falamos aqui, para a gente fechar aquela partezinha que tinha sobre a captação de índio, né, sobre o sistema de índio, e uma delas é o sistema de capitães de aldeia, né? Só relembrando, é o momento em que os índios começaram a dar um lucro, né, feito escravos, que era o chamado índios de apressamento. Né? Na aula anterior, nós tínhamos falado aí sobre algumas maneiras de recrutamento indígena, descimento, guerra justa, tropa de resgate. Falamos de capitão de aldeia, só mencionei, vamos falar agora. Esse material está todo nas outras aulas aí, anterior, Droga do Sertão, Cabo de Canoa, tá? Então, são agora dando sequência à nossa aula. E onde o foco maior vai ser Marquês de Pombal. No outro encontro, depois dessa aula aqui, já antecipando, caso alguém fique interessado, aguarde a postagem, vamos falar da fundação, né, do que venceu hoje Manaus, né, que de 1669, o forte que vai dar origem a Manaus. Voltando para cá. Sistema de capitães de aldeia. O que foi? Foi um regime estabelecido por Portugal no período de 1616 a 1686, século XVII, com o intuito de organizar a mão de obra indígena. Lembra que a mão de obra indígena na região norte estava assim, de muito interesse de Portugal, era muito importante, né? Seja ela feita escravo, né, que ainda tinha, seja ela uma mão de obra paga, né, aquelas fornecida pelas ordens religiosas, principalmente jesuíta. Vamos lembrar que nesse período também vai acabar, né, definitivamente a mão de obra escrava indígena no papel, né? Lembra que ele vai poder ter ainda a tropa de resgate, guerra justa. Qual era a tarefa desse tal capitão de aldeia, né? Qual era, vamos dizer assim, as suas obrigações, o que ele tinha que fazer? Isso é importante. Então, vamos lá, meus amigos concurseiros, meus amigos vestibulandos. Entre as suas tarefas estavam representar e fazer cumprir as atribuições impostas pela coroa portuguesa à aldeia, lá onde eles estavam, né? Então, ele tinha ali, era uma forma de... Era como se fosse um juiz. Inclusive, vai ter um momento aqui que vai usar esse termo. Então, ele estava ali, era um agente fiscalizador, né? Se realmente estava sendo cumprido, inclusive por parte das ordens religiosas. Comandar as formas de recrutamento. Vamos relembrar as formas de recrutamento? Descimento, guerra justa e tropa de resgate. De recrutamento e escravização da mão de obra indígena. Vamos lembrar de novo? Se esse índio for feito escravo, como é que ele é chamado? Apressamento, índio de apressamento. E o português, o europeu que vai buscá-lo, né, o apressador. Isto é ser um líder no recrutamento e na escravidão de índios. Então, quer dizer, ele era o cara aqui, né? Ele era como se fosse o próprio rei nas aldeias aqui da região norte. Empreender a distribuição e aluguel de índio entre os colonos. O índio está ali, então eu preciso aqui de 50 índios para trabalhar na colheita durante o mês. Ele que vai ver isso aí, tinha que pagar, né? Eu preciso de 30 índios para fazer aqui um plantio, seja o tabaco, seja a cana que era plantada aqui, ou, né, a busca de drogas do sertão. Entre os índios, missionário e serviço real da coroa portuguesa, né? Os missionários também estavam ali sobre o jugo desses capitão de aldeia, né? Os missionários estavam ali no aldeamento, cuidando, né?
criou até a língua, Anhangabaú, lembra a língua criada pelos jesuítas para controlar? Mas é esse capitão de aldeia que vai estar ali organizando aí, junto aos missionários, essa distribuição da mão de obra indígena, inclusive para os trabalhos administrativos da coroa portuguesa. Olha como eu falei agora há pouco. Ele vai atuar também como uma forma de juiz civil e criminal, julgando e estabelecendo pena, né? Como mais tarde, né, vai surgir uma figura chamada coronel, né, que lá naqueles lugares mais longínquos, né, das províncias, o cara é tudo ali, é o juiz, é o padre, é tudo. E assim era o capitão de aldeia. Então, repara que era realmente uma pessoa com muito poder. Nem sempre era uma pessoa de muito prestígio lá em Portugal, né? Às vezes é um cara até penalizado, mas era um cara letrado, um cara que sabia lidar com as coisas. E tinha que ser também todo um regulamento, né? Um português mesmo, de história e tudo mais, para assumir isso aí. Que nem os chamados capitães donatários, né? Tinha toda uma condição para assumir o cargo. Lembra que ele vai lidar com muita coisa, inclusive o financeiro. Fiscalizar o pagamento dos salários, olha, entre aspas, aos índios, a fim de impedir que esses fossem enganados pelos colonos. E não era. Lembra quem também está intermediando isso aí, chama-se os jesuítas, né? Tinha um poder muito forte, ao ponto de muitas vezes entrar em confronto com os colonos e com bandeirantes, né? Até que aquela nossa figura central da lá de hoje vai dar um chega para lá neles, né? O Marquês de Pombal. Os capitães de aldeia exploravam o trabalho indígena em proveito próprio, nas plantações e na colheita do droga do sertão. Claro, ele estava ali, o que ele pudesse se usufruir, né, tirar proveito, ele assim o fazia. Lembra que a droga do sertão dava um dinheiro, né? Lembra? Sertão, floresta, né, do Brasil, droga, né? Produtos da floresta, né? Que era qualquer parte da floresta, depois ficou-se mais que generalizado na parte da Amazônia, né? Os produtos. O cacau, a castanha, o urucum, ervas, né, aromáticas ou medicinais. O Regimento de Missões, né, que tem o seu ano de fundação de 1686, decretado pelo rei Pedro II de Portugal, em 21 de dezembro de 1868. Foi um instrumento legal que regulava o recrutamento da força de trabalho indígena. Repara bem, como sempre está tendo alguma coisinha, alguma legislação para lidar com o índio, né? A mais famosa de todas, né? É justamente o que nós vamos ver mais tarde, chamado o Diretório dos Índios ou Diretório Pombaíno. Mas observa que, erroneamente, muita gente pensa que é só o diretório que é uma lei regulamentadora. Mentira, tem vários. Lembra que o índio é uma peça fundamental aqui, então está sempre se criando uma legislação. Olha só, então foi um instrumento legal que regulava o recrutamento da força de trabalho indígena, né? A guerra justa, como é que eu vou captar, o descimento, a tropa de resgate, quanto tempo fica, quanto tempo não fica, né? Só para você observar, por exemplo, num dessa decreto vai dizer que na tropa de resgate, né, esse índio que vai virar escravo porque já era prisioneiro da tribo amiga, só pode ficar por 10 anos. E que na guerra justa, não, ele vai poder ficar eternamente enquanto vida tiver como escravo. Então, são as regulamentações, né? Sempre, né, que possível, eram burladas. Mas você já começa a observar que não pegar o índio para fazer dele uma força de trabalho, tinha toda uma regulamentação, né? Controlada muito de perto pelas forças militares portuguesas e, né, pelas ordens religiosas. O recrutamento da força de trabalho indígena e suas relações de trabalho e concediu o direito de tutela dos nativos capturados aos missionários portugueses. Entenda-se, principalmente os jesuítas. Então, estava lá ele que tinha a obrigação de cuidar. Vamos lembrar que dessas ordens religiosas, eles eram funcionários, de certa maneira, eram funcionários da coroa. Eles recebiam para tal. Então, ele vai, de certa maneira, apaziguar o índio, né? Mas a palavra não é essa que eles usam, é catequizar.
Ensinar um novo idioma, né? Que é o engatô. Marquês de Pombal acaba com isso, tem que ser português. Aqui é engatô. É uma maneira de eles controlarem mais ainda os índios, né? E os índios serão usados como força de trabalho, pago. Só não vai ver a cor do dinheiro. Né? Uma parte fica com a ordem religiosa, outra parte vai para a coroa portuguesa. Teve um de seus personagens mais importantes, o padre Antônio Vieira, um culto intelectual, né? Era um cara que de tudo fazia um pouco, né? Escritor, orador português da Companhia de Jesus, um dos mais influentes personagens do século XVII na política, destacou-se como líder missionário em terras amazônicas. Vamos só abrir aqui um parênteses para observar. Os jesuítas, essa ordem, só chega no Brasil a partir de 1549, tá? Com Tomé de Souza, que é justamente quando da implantação dos governos geral no Brasil. Tá? No governo geral é que chega os jesuítas. As ordens religiosas no Amazonas são várias, né? Mas 4 são bem importantes. 4 são bastante importantes, né? Que atuaram aqui de uma maneira mais presencial. Tá? Então, vou só destacar as mais importantes e lembrar uma coisa, né? As ordens religiosas no Amazonas foram feitas de tal maneira que era uma propaganda que o governo português fazia da maneira, né, do modelo de colonização do Brasil. Vamos lembrar que a parte da região norte do Brasil, nesse período, não pertencia aos portugueses pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Ele pertencia lá até 1750, com o Tratado de Madrid, aos espanhóis. E que a parte norte do Brasil, ela se desvincula, né, do resto do Brasil, era como se fosse 2 províncias, né? Uma província ligada direto com Portugal, que é o Maranhão, Grão-Pará, tá? A parte do Maranhão e Grão-Pará. Então, vamos lá, as ordens. Então, as ordens, por exemplo, se você tem... Eu vou buscar aqui depois um mapa, você vai dizer, cada parte do mapa da região norte, você vai ver uma ordem religiosa atuando. Ele tinha a sua área de atuação. Então, vamos lá. As ordens religiosas na Amazônia. As atividades das ordens religiosas na Amazonas, do período colonial, foram realizadas por determinação da coroa portuguesa. Então, lembra bem que não é uma coisa do nada, foi uma coisa pensada, né? Estabelecida a área de atuação de cada uma, elas recebiam, né? E o governo português fazia uma propaganda bacana, né? De como ele lidava com esse processo de colonização do nativo daqui. Não tinha esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado com o negro. Os missionários eram uma espécie de funcionário do Estado português. Recebeu, atuando na catequese espiritual para camuflar os objetivos econômicos, né? Dominar, persuadir, iludir essa mão de obra indígena para usá-lo, né, junto aos colonos. De certa forma, livre dos ataques dos indígenas, por que está um pouco livre? Porque a grande maioria, ele está convencendo a se converter, a sair da sua aldeia e vir para as missões, né? A usar aldeamentos. Os portugueses consolidaram a colonização na Amazônia, então, foi uma coisa muito importante para o governo português, essa história, né, da espiritualidade, da catequese do indígena, porque é através dela que ele consegue fazer uma colonização com uma menor reação. Quando não tinha jeito mesmo, quando eles não aceitavam de jeito nenhum e batiam o pé, aí eles decretavam a guerra justa, né? É sempre bom lembrar, né, da tribo dos Manaós do Ajuricaba, né? Preferiu a morte a se render, a se tornar escravo. Ele estava indo algemado para ser julgado em Belém e se joga ao mar para a morte do que para ser julgado e ser escravo. Atuaram no período colonial membros de 4 ordens religiosas, né? Teve até mais, mas essas foram as que iniciam. Franciscanos, carmelitas, né? Tá faltando até um A aqui, carmelitas, os jesuítas, os mercedários, né? Dá até esse nomezinho, dá até para lembrar alguma coisa, né? Os mercedários são algumas das ordens, né, as mais importantes que aqui estiveram.
Os jesuítas tinham prestígio e poder no Amazonas, né? Não somente na Amazônia. Os jesuítas tiveram também muito poder em alguma das colônias espanholas, né? Por exemplo, numa parte do que é hoje o Rio Grande do Sul, chamada as Sete Missões, era muito forte o poder jesuíta junto aos índios guaranis, né? Ao ponto de reagir às tratativas dos bandeirantes de tentar dominá-los, né, pegar aqueles índios já tudo pronto para o trabalho, ou até mesmo ao governo português da dominação daquela área após um acordo com os espanhóis, né? Ele ficava com aquela parte do que é hoje o Rio Grande do Sul e dava uma parte do que é hoje o Uruguai para os espanhóis, que é a colônia Sacramento. Os jesuítas espanhóis não aceitam e vai para o confronto. É um dos motivos que levam Marquês de Pombal a ter uma certa intriga com os jesuítas. Existe vários. Bem, a Era Pombaína, né? Aqui já foi bacana, o fato ficou conhecido como... Os jesuítas tinham prestígio no poder do Amazonas, eles passaram a controlar a mão de obra indígena, fato que ficou conhecido como Regimento de Missões, né? Quer dizer, quem vai estar depois, no final, controlando essa mão de obra, serão os jesuítas. Fato que dará também muito problema de relacionamento junto à colônia, né? Muitas revoltas, né? Marquês de Pombal, ao assumir, ele elimina, né, jesuíta das possessões portuguesas, seja na África, seja na América, entenda-se Brasil, seja na Europa, entenda-se Portugal. Será banido os jesuítas. Vamos lembrar também que, entre algumas coisas aí que cai, né, a desconfiança sobre o jesuíta, de Marquês de Pombal em relação a ele, está o fato de que assim que o rei de Portugal, Dom José I, assume, em 1750, ele sofre um atentado e quase é morto. E aí as suspeitas recaem sobre o jesuíta. Então, repara bem, tem vários. Colonos reclamando há muito tempo com essa ganância do jesuíta com relação à mão de obra, do controle que ele tinha sobre os índios, de modo que eles serão expulsos. Não vai poder existir mais jesuíta. E aqueles membros jesuítas, eles vão se converter a padre, né? Escondido, mas mantendo os ideais jesuítas deles, mas não podem mais se vestir nem congregar. E mais tarde eles conseguem dar a volta por cima, né? É uma outra história que eu vou contar lá na frente. Então, vamos aí falar do nosso Marquês de Pombal, né? Da chamada Era Pombalina, né? O Reinaldo de João José I foi nomeado Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, para o cargo de primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro português. Ocupou o cargo por 27 anos. Após a morte de D. José I, vai assumir Dom Maria a Louca, aquela que assinou lá a punição para os Inconfidentes Mineiros. Eu tenho aqui uma imagem dele, né? Está aqui. Isso é uma das imagens dele, essa aqui é a mais famosa. Então tá aí, são 27 anos que ele fica. Olha esse termo, déspota, né? Déspota esclarecido. O despotismo esclarecido é um termo muito usado no período do século XVIII, iluminismo. O despotismo vem da palavra déspota, quer dizer o governante que centraliza tudo em suas mãos, todos os poderes. Absolutista. Esclarecido, um termo que é referente ao iluminismo. Então, existiam monarcas absolutistas, mas já com ideais iluministas, mais flexível, porque, inclusive, era chique, né? E Dom José I era um deles. Ele vai buscar esse senhor na Inglaterra, onde fez todos os seus estudos, bebeu na fonte de John Locke, né, um grande iluminista do século XVII. O Marquês de Pombal organizou uma política de defesa à intervenção estatal e ao poder absolutista. Ele vai fazer umas mudanças assim tremendas com relação à administração portuguesa. E não é só no Brasil, não, né? E vem a perseguição ao jesuíta, né? Ele acreditava aí ao jesuíta vários dos males, e não era mentira, não. Né? Aqui não vai contar, não, mas a verdade é que ele entendia, os jesuítas, que eles estavam fazendo um Estado dentro do Estado, né? Um governo dentro de um governo. Então, é como se ele estivesse fazendo um mini-Estado aqui dentro do Brasil. E eles tinham muito poder.
e aí ele tenta matar o mal pela raiz. E na administração dele é o que vai ocorrer, tá? Primeiro-ministro do reinado de Dom José I, foi nomeado ele, o nome dele é Sebastião José de Carvalho de Melo, né? Ele vai trazer muito dos seus parentes para administrar, né? Um dos seus parentes vai ganhar quase toda uma parte do que é hoje o Amazonas, né? É o Melo e Povas, o nome até de uma escola em Manaus, Melo e Povas. O Marquês de Pombal para o cargo de primeiro-ministro do governo português, ocupando por 27 anos. Ele era esperto, né? Ele põe os seus tentáculos, ele vai botar nos cargos só pessoas da sua confiança. E o sacana, mesmo saindo em 77, né, com denúncia de corrupção, depois vai ser perdoado, ele consegue passar dos 80 anos, que era muito difícil, né? E sair por cima. Medidas pombalinas, olha coisas importantes. Vamos ver aqui para nós da história do Amazonas. Incentivo estatal para a instalação de manufatura. O que significa isso? Contrariando o pacto colonial. Isso sempre aparece, sabe, sobre ações pombalinas. Criação da Companhia São José do Rio Negro, hoje Estado do Amazonas. Olha como isso aí, dando aí margem para que mais tarde será a capitania mesmo, né, do Amazonas, né, a elevação à categoria de província. A primeira é uma capitania, e isso é extremamente... Ele é tão importante que eu vou fazer, na próxima aula, eu vou falar só sobre isso aí. Criação da capitania José do Rio Negro e de Manaus. Criação de companhia de comércio, criação do Diretório Pombaíno, também chamado, o nome correto é Diretório dos Índios. Uma espécie de legislação, né, de constituição para reger o trabalho indígena. Muito importante. Expulsão de jesuíta. Criação da derrama, uma maneira de cobrar impostos na parte da mineração, né? E a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que ele faz essa transferência? É muito óbvio. É uma canetada que ele dá, já transfere. Porque o outrora Nordeste, que era o epicentro econômico da colônia Brasil, né, na época da cana, tinha se esvaziado, exaurido ali a força econômica. A força econômica estava no Sudeste, entenda-se, o ouro, as pedras, né? O Sudeste. Então, ele vai fazer o seguinte, além do mais, além de sair de transferir a capital, ele baixa um novo regulamento. O ouro, né, os minérios, porque também tinha muita pedra, só podia sair pelo único porto, que é o do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ele centraliza... Qualquer um outro ouro que fosse pego fora dali era contrabandeado, então eles confiscavam. O que acontece com a Bahia? Quebra. Vai dar, inclusive, uma revolta futuramente, essa mudança, né? É a Conjuração Baiana, também chamado Revolta dos Alfaiates. Ele tem, por um dos motivos, a transferência da capital, que vai arruinar. Com isso, você observa que nós tivemos essa capital, que era Salvador, a primeira, Rio de Janeiro, e hoje Brasília, né? É muito comum o estudante não lembrar desse fato. Ainda dentro da era pombaína, nós tivemos a queda do Marquês de Pombal, né? Nos concursos vem esse termo, viradeira, é fácil entender, né? A viradeira, a volta por cima que o jesuíta vai dar nele. Em 1777, com a morte de Dom José I, sobe ao trono Dom Maria I, Dom Maria Louca. Para quem não sabe, né, é a mãe de Dom João VI, que já vai vir para o Brasil completamente com problemas mentais elevados, creio eu, que era algum tipo de esquizofrenia, porque ela via pessoas, ela falava. O afastamento do Marquês de Pombal do governo luso, né, e a volta do jesuíta. O pessoal conta a história que o jesuíta ficava no ouvido dela, olha, tá vendo essa tua doença? É um castigo divino. Esse senhor aí está perseguindo os filhos de Deus, os filhos de Jesus, que era o jesuíta, né, da Companhia de Jesus. Aí ela olhou, é verdade. Então, quando ela assume o poder, ela dá uma rasteira nele e o jesuíta volta por cima com o poder, assumindo todos os seus poderes que tinham antes. Por isso é chamada de viradeira. Era pombaína. O que nós temos em Portugal? Nós temos o diretório, né? Eu fiz aqui, eu tenho ainda, talvez até nessa aula, pelo que eu estou observando, vai ser difícil,
ainda vou ter que usar um pedacinho da outra, está aqui o diretório, ainda vou falar mais sobre ele, tá? Eu vou pegar logo aquele resumo, depois eu venho para cá, tá? Diretório, tá? Uma legislação, um documento. O que ele traz logo? Proibição da língua materna indígena. Bem, na prática já não se usava muito a língua materna, né? Porque os jesuítas já usavam Engatu, tá? Mas é claro que tinha muito índio que ainda usava a sua língua. Mas ele proíbe tudo, tanto a língua dele mesmo, como a língua criada pelo jesuíta, o Engatu. O que ele faz? Obriga que fale português, porque está no Brasil. Uso obrigatório da língua portuguesa. Portugalização da Amazonas. E tem mais, né? E tem mais. Se Portugal tivesse uma guerra, um confronto por ali, todos eles tinham que defender Portugal. Lembra-se, eles estão no Amazonas, que está no Brasil, e que pertence a Portugal. Logo, ele tem que falar o português. Proibição aos índios de construir casas coletivas. Proibição aos índios, porque qual era o comum dele? Aquelas casas que tem 5, 6, 7 famílias, né? Ele quer o modelo cristão, né? A casa, o marido, a mulher, os filhos, e não circular, mas retilíneo, né? Então, repara bem que ele já trata o indígena como se fosse o branco, né? Desrespeitando a sua cultura, inclusive, né? Mas era a ideia dele. Então, essas são medidas que Pombal vai fazer, assim, mudanças muito fortes, né? Então, aí uma das fotos dele, né? Quase tudo que eu falei lá está aqui, né? Após a morte, a viradeira, não esquece a viradeira. Ele também tenta voltar aqui a construção das usinas, né? De açúcar, né? Da tecelagem. Quem não vai gostar disso, Rocha? Quem não vai gostar disso é os ingleses, porque, na verdade, ele está querendo que a colônia desenvolva manufatura, crie manufatura. Isso significa indústria. Contrário, totalmente contrário ao que previa o Pacto Colonial. Mas a ideia dele era desvincular Portugal da dependência inglesa. Era uma coisa fenomenal. Olha o que ele criou aqui. Garantiu o controle da Amazônia, né? Tomar posse. Criou o Banco Real e organizou a arrecadação de impostos. Quando ele assumiu, o banco estava quebrado, o banco, os cofres, melhor dizendo, de Portugal, né? E Lisboa estava arrasada com um terremoto, ele vai reconstruir. Reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1755, criou diversas companhias de comércio, organizou alfândegas, melhor arrecadação, melhor controle do que arrecadado, tribunais e outras instituições de Estado, procurou reaquecer a lavoura açucareira no Nordeste, então o cara era demais, né? E tentou diminuir a dependência econômica de Portugal com a Inglaterra, né? Justamente com a questão de bens de consumo. Expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias e confiscou todos os bens dos jesuítas. Imagina só o estrago que ele fez? Então, esse daí é o nosso Marquês de Pombal, que num outro momento eu vou falar um pouquinho desse diretório, tá? Para vocês, e fecho essa parte do diretório para falar sobre a fundação da capitania de São José do Rio Negro, né? O Amazonas. Pessoal, então, fico por aqui, aguardando vocês aí no meu próximo encontro, na minha próxima aula. Até mais!